Zola é um escritor, Émile Zola, é um escritor famoso da literatura húngara, se eu não me engano, mas não tenho certeza. E que escreve um conto onde ele usa o próprio nome dele ao contrário e tal. Então ele fala assim, né, o poeta, o escritor, e o sonho faz a mesma coisa. Diz assim, e acusaram o Freud de ser cientificista, científica. Ele fala assim, cadê a ciência aí? Se você lê a interpretação dos sonhos, a maior parte dos exemplos que ele está dando ali são essas junção de palavras, separação de palavra, palavra que tem um sentido e vira outro. Aí ele fala assim, ele não está falando de ciência, ele está falando de linguística. Quem começou a escrever as obras psicanalíticas, aí ele tirou sarro do Ernest Jones. Esse Jones que aparece aí é o biógrafo do Freud, que escreve as biografias e que publica a Standard Edition em inglês. É o primeiro cara que organiza as obras, seleciona as obras do Freud que estavam em alemão e publica na Inglaterra a edição em inglês. Faz a tradução e, além de tudo, faz assim, de uma forma meio fantasiosa a biografia do Freud. Então ele diz assim, esse cara bagunçou pra caramba, mas os outros ingleses bagunçaram mais ainda. Que ele fala da Melanie Klein, que é inglesa, né, que ele chama de galinha poedeira. Ela tinha uns 7, 8 filhos, uma coisa assim. E ele fala assim, essa turma, se vocês psicanalistas ficam lendo essa turma, vocês não estão vendo nada do Freud. Porque eles pegaram outros caminhos. E se diziam todos herdeiros de Freud, mas ele diz assim, porque ele diz que ele sim voltou a ler Freud. É o famoso retorno aos textos de Freud, né, promovido pelo Lacan. E muita gente diz assim, ele meio que ele salvou a psicanálise. Porque realmente tudo que estava aparecendo nessas várias linhas, né, tanto a inglesa quanto a americana, já não eram mais psicanálise. Já tinha pouco, quase nada do que o Freud tinha proposto. Então ele dá esse exemplo do Altdesker aí, né? Uma palavra que o Freud sonha. É uma palavra que, veja, às vezes aparece no sonho da gente palavras que não desconhecidas, nossa. Didatismo, né? A didática vem da mesma raiz. Mas ele faz um alter, né? Ele faz uma junção que não existe. Ele cria uma palavra nova. Lembra alguma coisa de um autodidata, que na verdade o Freud era um autodidata. Né? Ele diz, né? Se você for olhar, né, da onde vem a palavra, você faz o que você fez. Você vai buscar o sentido, você vai buscar o significado, que é o natural nosso. O natural nosso é fazer isso. Ele fala, o Freud sai disso e vai para uma coisa muito diferente, dizendo assim, não, isto foi, eu juntei o nome do meu irmão, né, de Alex, dentro desse nome para formar um outro nome. Aí ele dá o exemplo do Émile Zola, que faz isso no romance dele, né? Ele não fala qual é o romance aí. Não, mas quem leu e deu uma interpretação como essa, e daí seguiu-se numa linha, né? E foi essa linha, ele fala. Não, então aqui que ele está dando um puxão de orelha, porque ali estavam, a plateia dele eram jovens médicos psiquiatras. Ele fala assim, vocês querem ler Freud? Então vão lá e vão ler Freud. Não fica lendo esses outros caras aí, porque vocês não estão lendo Freud. Vocês acham que estão lendo Freud, mas não estão. Porque muita coisa foi desviada, muita coisa foi, né, dado um outro caminho. Ele fala assim, vamos voltar, ele sempre defendia isso, né? Vamos voltar a ler as obras do Freud, onde realmente ele dá, né, na psicopatologia da vida cotidiana, ele dá 100 e tantos exemplos de desvios de linguagem, condensação, deslocamento, como é que o inconsciente funciona. No Interpretação dos Sonhos tem mais de 50 sonhos lá. E as interpretações são todas interpretações linguísticas. Então ele fala assim, o Freud não fez ciência.
não era um cientista. Ele foi um cientista, um neurólogo. Mas quando ele começa a mexer com a psicanálise, ele abandona isso. Ele não está trabalhando. Então ele fala assim, dizem que ele teve uma grande resistência por causa da sexualidade. Mentira! Sexualidade todo mundo falava, e se falava o tempo todo, e se fala até hoje. Não, porque a sexualidade infantil criou uma grande polêmica. Deve ter tido alguma polêmica, mas ele fala assim, não foi isso. Foi exatamente um cientista falando de não ciência. Aí pode ser. Né? Surpreendeu muita gente, dizendo assim, olha, né, vocês estão olhando no lugar errado. Né? Ele fala, fica muito difícil para quem... Aí ele fala dos jovens psiquiatras que são muito inteligentes, né? Aí ele fala assim, né, cuidado com tanta inteligência, porque não se trata de inteligência. A psicanálise não tem nada de inteligência. Aí ele fala, ele foi acusado de racionalista. Método racional. E ele diz assim, vocês estão enganados, né? Tudo bem, tem muitas correntes, né? Mas a corrente original, psicanalítica, freudiana, não é racionalista. Não vem com essa, porque... Né? Ele está falando exatamente o contrário. Ele está falando assim, no inconsciente, as regras são outras. Não adianta você tentar entender na lógica, né, no conceito, no fenômeno, aquilo que está acontecendo com a pessoa. Especialmente quando você está atendendo um psicótico. Né? O que tem de racional na fala de um psicótico? Aí as pessoas dizem assim, mas eu sou tão inteligente, como é que eu não consigo resolver isso? Eu estou sempre repetindo a mesma coisa. Né? Aí daqui a pouco ele vai falar da repetição. Ele fala, foi o que o Freud descobriu. Você repete sem perceber. Sem perceber, você está fazendo a mesma besteira de novo. E você é inteligente. Você sabe que aquilo que você está fazendo já não deu certo da outra vez, ou não deu certo N vezes que você tentou fazer, mas você vai lá e faz de novo. São alguma coisa do inconsciente insistindo nisso. Não tem a ver com a inteligência. Se você conseguisse controlar essa repetição impulsiva com a sua inteligência, estaria resolvido o problema. Mas não consegue controlar. Você gosta lá de um tipo de homem ou do tipo de mulher. E você já escolheu esse mesmo tipo várias vezes e já se ferrou várias vezes. Mas aí você vai numa festa, olha um monte de gente e escolhe quem? Não consegue escolher alguém diferente. O que aconteceu? Tem alguma coisa que você não compreende, não controla, não conhece, não faz parte da sua inteligência que mexe com você. Caso você consiga se analisar, pode ser que você tenha uma chance, talvez, de mexer nesse núcleo que está fazendo você repetir descontroladamente e fazer... é uma das coisas que a gente aprende na psicanálise. Deixa com o outro o que é do outro. Não pega para você. Fomos criados à imagem do outro, né? Construídos de fora para dentro. Então nós temos a tendência de achar que tudo que está acontecendo lá fora com as outras pessoas tem a ver com a gente. E não é verdade, não tem a ver. Então esse é o processo inconsciente. É racional? É inteligente? É científico? Não, não é nada disso. Por isso não está ligado ao campo médico, por isso não está ligado à psicologia. É um outro campo. E ele fala assim, é uma confusão danada, porque fica todo mundo... Ernest Jones escreve trocentos livros dizendo sobre a inteligência que precisa ter o analista. Aí ele fala assim, não. Você precisa saber do inconsciente. E inclusive saber que ele funciona de modo diferente da consciência, né?
do ego, do superego. Tudo bem que o Freud fala desses dois porque era natural para ele falar de um sistema e de outro. Mas ele falava dos dois sistemas, né, a inconsciente e a consciência, exatamente para dizer o quê? Que não adianta trabalhar na consciência. Não adianta tentar reformar o ego. Adianta tentar fazer alguma mudança no inconsciente. Ah, mas eu não tenho ferramentas para chegar lá. Ele diz, tem sim, é a palavra. A própria fala da pessoa. A fala da pessoa vai revelar, os sonhos vão revelar, os sintomas vão revelar, as repetições vão revelar. Né? Sua paciente descobriu, eu estou repetindo uma coisa que não é minha. Então, o que ele está trazendo para nós é que ele fala assim, vocês querem conhecer Freud? Então, vão lá, ler os textos de Freud. Vocês vão sentir alguma coisa muito diferente do que ler os saxões, né, que são os ingleses, né? A literatura inglesa é uma literatura muito carregada de novas interpretações sobre o que o Freud trouxe. E que focam mais na consciência, focam mais no ego, focam mais no campo da psicologia. É uma psicanálise psicológica. Ele fala, tem as suas aplicações? Tem. Só que não é psicanálise. Ou pelo menos não é a proposta freudiana. Ele defende o lado dele dizendo assim, eu vou a fundo na proposta freudiana. Então nós estamos aqui comemorando 100 anos do nascimento de Freud, vamos dar para ele os méritos que ele tem. Não é ciência, não é racionalismo, não é inteligência, não é nada disso. Então ele fala, a resistência que houve na época do Freud, a própria obra do Freud, não era por causa da sexualidade. Isso foi uma desculpa dada. A resistência era exatamente porque não era ciência. Resistência à obra do Freud. Porque teve resistências, e até hoje ainda vira e mexe, Freud está morto. Quer dizer, morto ele está mesmo, né? Mas a obra dele está terminada, né? Há pouco tempo atrás eu comprei um livro, pouco não, isso, gente, faz uns 15 anos atrás, né? O tempo está passando muito rápido. O livro Negro da Psicanálise, é um catatal desse tamanho assim, metendo o cacete no Freud, na psicanálise, dizendo que isso aí é tudo besteira, que é uma palhaçada, que o que funciona é a TCC. Então, vira e mexe, vamos enterrar Freud, porque Freud está ultrapassado. Aí o Lacan diz assim, não tem como enterrar, porque ele descobriu uma coisa, né? Tá aí, e a gente sabe que funciona. Porque exatamente a gente vê que as pessoas ficam repetindo, né, ficam presas em modelos. Vimos o último filme, o filme dos modelos, né? O Lagosta, né? Como estou na esquerda e acho que a esquerda é revolucionária, que é linda, maravilhosa, tal. Aí de repente eu vou para a direita. É a mesma coisa, revolucionária, linda, maravilhosa. Modelos. Né? Esses são modelos inconscientes? Sim, porque estão baseados na linguagem. Qual é a política que não tem um discurso? Eu sei desse nome, por que eu esqueci? O que é que me fez esquecer? Veja que ele muda de uma coisa passiva, que em geral a gente fala, né? Eu esqueci. Para uma posição ativa. Se questionando o que me fez esquecer. Porque o esquecimento pode ser simplesmente um esquecimento. Mas no caso dele, ele fica intrigado, porque ele diz assim, algo em mim que eu não controlo, que eu não conheço, que Lacan deixa uma dica para nós aí, que é a morte do meu pai, fez com que eu escondesse essa palavra. Ele vai atrás da possível ligação entre as palavras senhor e her, que é a mesma, são metáforas uma da outra, né? Só em línguas diferentes, mas, né? Que significam o quê? Que significam para ele a morte do pai. Que é o senhor também, exatamente, também além disso.
mas também a morte de um paciente que ele não conseguiu curar. Que falava para ele, Herr Doctor, né, o que há de se fazer? O cara era impotente e se suicidou. O processo de esquecer a palavra Signorelli é um processo ativo. Há algo agindo para que eu esqueça. Que é esse mecanismo inconsciente que liga coisas que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com outra. Aparentemente não tem a ver, mas por semelhança do som das palavras. Algo vai lá e esconde aquilo. Então, há uma ação no inconsciente de ocultar determinadas coisas. Ou de fazer repetir coisas. Ele vai dizer, são dois mecanismos que mexem muito com a vida das pessoas. Aquilo que desaparece e aquilo que obriga você a fazer determinada coisa, mesmo que você não queira, sem o seu conhecimento. Ele fala, tudo isso tem a ver com essa coincidência aparente do som das palavras, da forma como as palavras são utilizadas.